Olá, tudo bem com você? Eu sou Elisângela Pontes e esse é o EliCast, o podcast que se desafia a produzir bons conteúdos para a internet. E hoje nós vamos conversar sobre o ECA Digital. Você já sabe o que essa lei traz de novidade para defender e para proteger as nossas crianças e adolescentes? Para conversar comigo sobre esse tema, nós convidamos a Emanuela Ribeiro. Ela é analista de políticas públicas, bacharel em Direito e também acompanhou todo esse processo da elaboração, né, e votação da lei no Congresso, dessa lei que criou o ECA Digital, batizado assim, né, ECA Digital. EliCast, sempre uma boa conversa. Manu, tudo bem? Como você está? Muito bem, muito feliz de estar aqui com você, Eli. É um prazer ter você aqui. Você traz para a gente informações muito relevantes, importantes, e o Instituto Alana, né, ao qual você representa, também tem dado grandes contribuições nessa defesa e proteção das nossas crianças, do meio ambiente para essas crianças. Como foi esse processo da elaboração e dessa votação, assim, que aparentemente foi rápida, né, do projeto que criou o ECA Digital? Então, é muito bom você fazer essa pergunta, porque acho que às vezes a sociedade fica com a impressão de que foi tudo muito apressado por causa do vídeo do Felca, né? Que foi um vídeo que atingiu mais de 50 milhões de visualizações muito rapidamente ali no YouTube, e que de fato ele impulsionou esse que era o projeto de lei 2628. Mas eu não posso deixar de dizer que o projeto de lei se chamava 2628 de 2022, ou seja, desde 2022 a gente tinha essa discussão no Congresso, e antes disso, até antes de ser proposto, já tinha uma discussão sobre propor um projeto de lei que pensasse nos deveres e obrigações de plataformas digitais na proteção de crianças e adolescentes. O que o Felca fez, e que eu acho que é muito bom, e a gente precisa de jornalistas, comunicadores, inclusive como você, dando mais atenção para esses temas, foi impulsionar, mostrando um problema que a sociedade já tinha consciência que existia, mas dando mais visibilidade, tornando ele parte da agenda do legislativo, né? Mas os debates mesmo, eles estavam acontecendo desde muito, muito tempo antes disso, e é uma lei inspirada em leis internacionais, mas que tem a sua abrasileiramento de alguma forma, para pensar nessa proteção da criança e adolescente no ambiente digital. Ou seja, ele não surgiu, né, rapidamente apenas por uma denúncia feita, né, pelo influenciador Felca. Mas dentro do Senado, né, quem acolheu, né, vamos dizer assim, essa proposta e apresentou como um projeto de lei? Então, o autor do projeto de lei é o senador Alessandro Vieira, e ali no Senado ele passou na mão de outros senadores também. Então, outras comissões, né? Outras comissões. Ele teve todo um percurso no Senado que foi até anterior a todo esse vídeo do Felca. Então, a gente teve a proposição ali pelo senador Alessandro Vieira. Em 2022, em né? 2022. Depois o senador Flávio Arnes assumiu o projeto na Comissão de Direitos Humanos. Depois passou pelo senador Cajuru na Comissão de Constituição e Justiça. E por fim ele voltou para o Flávio Arnes na última comissão, que era a Comissão de Comunicação e Direito Digital. Então ele passou por todas essas comissões no Senado, teve audiências públicas, chegou à Câmara dos Deputados, estava ali na relatoria do Jadiel Alencar, do Republicanos, do Piauí, que inclusive foi o relator de plenário, quando esse projeto de lei foi puxado para o plenário também. E o Jadiel, o próprio Jadiel, na Câmara dos Deputados, também fez várias audiências públicas sobre o projeto de lei. Então tem todo esse percurso, e você sabe que passar de comissão em comissão é um tempo que demora. É um parto, né? É um tempo, não é um parto, demora muito, mais do que 9 meses às vezes, né? E que bom saber que esse projeto já estava, né, maduro o suficiente para que fosse votado, fosse analisado, né, e, de fato, ter sido aprovado, né, em poucos meses, né, praticamente, acho que deu uns 2 meses, no máximo, né, para que ele fosse aprovado. Mas, vamos falar dessa relevância, né, da denúncia feita pelo influenciador Felca, né, que, embora esse tema já seja conversado, denunciado por inúmeras pessoas, cidadãos comuns ou organizações não governamentais, mas
A influência digital hoje é tão forte, né, que quando usada para o bem, causa esse tipo, né, de consequência, que é fortalecer a proteção das nossas crianças e adolescentes, como no caso. Então, qual a importância dessa denúncia feita pelo FELCA, que parece que desnudou, né, uma coisa que poucas pessoas estavam vendo, né? Então, esse vídeo sobre adultização, ele traz um fenômeno mesmo muito forte na sociedade brasileira, mas que é global, né? Porque a gente está falando de empresas que são globais, que não estão só aqui no Brasil, o que é parte do nosso desafio. E esse fenômeno está muito atrelado à exposição, que está na lógica de como as redes sociais funcionam, né? Então, o que o FELCA demonstra quando ele chama o vídeo de adultização? É justamente esse fenômeno de não tratar crianças como se crianças fossem, mas de tratá-las como adultos. E aí ele mostra ali casos, por exemplo, de erotização infantil precoce, ele mostra casos de crianças e adolescentes em reality shows, expondo o seu crescer e a sua intimidade de uma forma que é muito agressiva mesmo, né? De visibilidade, do primeiro beijo, enfim, várias situações demonstradas. Mas eu acho que vale falar que esse tema da adultização não está restrito ao que o FELCA mostrou, também tem outros fenômenos que a gente está vendo na internet. Como? Pode explicar para a gente melhor, dar alguns exemplos para a gente entender? Porque não é fácil a gente diferenciar essas coisas, né? O que é uma brincadeira de criança e o que é uma agressão aos direitos das crianças e adolescentes. Claro, eu acho que um exemplo bem emblemático para a gente pensar enquanto sociedade são os coaches mirins, por exemplo, que está tendo muito na internet, né? São essas crianças, adolescentes, que elas repudiam a CLT, a carteira do trabalho, elas repudiam, né, os estudos mesmo, o lugar e o papel fundamental da escola, e tem um foco num discurso empreendedorista, de vencer a partir do mérito, de empreender mesmo, de financiamento, de dinheiro, que não é típico das infâncias, né? Tem a ver com justamente essa lógica da rede. Se for pensar, é um discurso que nos influencers adultos também circula bastante. Então, acho que esse é um exemplo para mostrar que não só nessa esfera da erotização e da sexualização está aparecendo a adultização, mas eu queria falar um negócio, Eli, que acho muito interessante da denúncia do FELCA, que ele mostra a responsabilidade das plataformas nessa questão da adultização e da erotização de crianças e adolescentes. Não tem filtro, né? Assim, as plataformas deixam livremente esse tipo de conteúdo passar, né? E pior do que não só não ter filtro, na verdade, é o fato de que os conteúdos são impulsionados e recomendados. Então o FELCA faz ali uma conta de adulto, começa a curtir várias fotos de crianças, né? E aí ele vai vendo que vai passando pouquíssimo tempo, vai aparecendo mais fotos para ele e cada vez mais erotizadas essas fotos. E aí nessas fotos que vão sendo recomendadas pela própria plataforma, que funciona por engajamento, que funciona, né, pela vontade de manter o usuário conectado, naquele lugar os adultos mal intencionados se encontram. Porque eles se encontram ali num comentário, num link na bio que leva para um outro website para compartilhar fotos mais pesadas. Então ele mostra toda essa cadeia, se você for ver, tem um papel invisível, mas muito visível, dos algoritmos que estão organizando como essa informação é distribuída e, no caso, eles estão impulsionando um comportamento nocivo para crianças e adolescentes. Acho que isso entra no que se chama atualmente de economia da atenção, né? Fisgar a pessoa e aí garantir o maior número de tempo possível, né, delas observando esse tipo de conteúdo, né? Ou seja, gera realmente dinheiro para quem, né, trabalha com esse tipo de conteúdo, né? Com certeza. E se for pensar, tem um funil, né? Que os conteúdos vão ficando cada vez mais pesados, vão ficando cada vez mais problemáticos. Então, quando a gente fala dessa proteção no ambiente digital, muita gente às vezes fala, né? O Estado não tem que regular, o Estado não tem que interferir, mas as plataformas já estão interferindo. Elas têm o poder privado sobre isso. A gente não tem o controle democrático de como que essas coisas funcionam e claramente não estão funcionando em prol dos nossos direitos e nem dos direitos das nossas crianças e adolescentes. A gente teve aqui no Elicast uma entrevista com uma doutora, advogada também, né? Ela apresentou a tese de doutoramento dela, justamente sobre a história do ECA, ou seja, os 35 anos do ECA. E ela trouxe justamente mostrando como nossas crianças eram tratadas. Elas eram tratadas como adultos pequenos, né? Mas o tempo e as pesquisas e os estudos evoluíram
E hoje a gente tem o conceito de criança, né, as etapas dessa vida de um ser humano e o que significa esse momento da criança e da adolescência, né, para o desenvolvimento, né, de um cidadão, de um pai, de uma mãe. Como o ECA, né, que é um patrimônio nosso, assim, que a gente defende com muita garra, né, porque ali está garantidos os direitos das crianças e proteção a esses direitos, como o ECA se encontra com o ECA Digital, né? Essa nova lei, ela tem esse nome, ECA Digital, para fortalecer o ECA ou para juntar forças, né, em função de um momento novo da sociedade, já que a internet não existia, né, há 35 anos, como hoje, né? Ela existia, mas o acesso era muito limitado. Então, com certeza, para juntar forças, o ECA é indispensável, e inclusive o ECA já cobre várias situações do ambiente digital, né? Quando ele fala, por exemplo, que nenhuma criança ou adolescente pode estar sujeita a nenhum tipo de negligência, de opressão, de tratamento vexatório. A gente se questiona se esse tipo de vídeo que circula não é um tratamento vexatório que já está proibido ali pelo ECA, né? O ECA também tem disposições para combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. O ECA, então, ele já tem esse olhar, mas o ECA Digital vem complementar com um olhar específico que é a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços digitais. E aí vale dizer que uma coisa que o Instituto Alana acredita muito é que o Estatuto da Criança e do Adolescente e o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, já tem regras bem robustas para a gente pensar nesses fornecedores de produtos e serviços. Mas a verdade é que eles estavam vivendo em algum tipo de vácuo, não até por falta de legislação, mas é porque a gente precisa pensar em implementação, que eu sei que é um tópico que a gente vai discutir aqui também. Então, eu dou um exemplo, que eu acho que eu até já dei aqui no podcast, mas vale lembrar, o Alana denunciou o Instagram porque a gente achou conteúdo de influenciador mirim de 6 anos de idade fazendo publicidade de apostas. Algo que é claramente ilegal. É ilegal, enfim, pela análise do ECA, mas também pela lei de apostas, né, mais recente. E a gente tem uma criança de 6 anos fazendo publicidade de jogos tipo Tigrinho para outra criança. A gente denunciou e a resposta do Instagram foi que aquilo não violava as diretrizes de comunidade. Então, esse é o poder privado das plataformas. Mas com base em né? quê, por exemplo? Mas com base em que ele teve esse argumento para apresentar? E esse é o pior, não é justificado. Muitas vezes, quando a gente denuncia, e aí acontecem as duas coisas, né? Às vezes a gente denuncia e não recebe uma compreensão de por que não caiu, e às vezes a gente tem um conteúdo nosso derrubado e não consegue entender por que o nosso conteúdo foi derrubado. Sim. É um controle privado ali das plataformas com uma falha mesmo, poderia ser até interpretado como um defeito, né? No Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. É uma falha na prestação de serviço. E o ECA Digital, quando ele vem fortalecer essa perspectiva proativa, né? No internacional é chamado de um dever de cuidado dessas plataformas digitais sobre as infâncias e adolescências. Elas não podem ficar de olho fechado, assim, deixando que tudo role ali naquele ambiente. Ignorar a lei, né? Ignorar a lei do país que ela está, né? Sim. Como é que o Brasil, como é que as organizações governamentais, o Ministério Público, né, tem agido, né, para garantir essa mínima proteção, já que a gente ainda não tinha uma lei específica. Como é que eles trabalhavam, né, para garantir essa proteção das crianças? Então, a gente, nesse caso que eu falei da publicidade dos jogos de azar, a gente denunciou para o Ministério Público Estadual, São Paulo, e a gente ainda está esperando o resultado. Sim. A gente também denunciou para a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que está olhando dessa perspectiva do CDC, igual eu falei, né, do Código de Defesa do Consumidor. Mas também estamos esperando um resultado. E a gente, eu acho que eu posso citar um outro caso, e aí é muito interessante quando você fala dos 35 anos do ECA e como as crianças não eram reconhecidas enquanto crianças. Porque a gente vê isso na internet hoje. Então, vou citar um caso que a gente trabalhou também, que é o caso TikTok, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Quando o Instituto Alana foi uma espécie de amicus curiae, um amigo ali da ANPD, para trazer subsídios técnicos para esse procedimento administrativo, que estava analisando como o TikTok tratava os dados, né, lidava com os dados de crianças e adolescentes no acesso à plataforma. E aí, quando você vai ler o procedimento, o TikTok fala que não tem criança que usa TikTok. E as que tem, eles removem. E eles admitem que eles não são apropriados para as crianças. Mas qualquer família brasileira que for num restaurante vai ver criança acessando TikTok. E quando a gente pega pesquisas como a TikKids, por exemplo, a gente vê altos níveis de crianças que têm perfil
perfil, né? Não estão só acessando, elas têm perfil próprio na rede. E aí você tem uma empresa falando que elas não acessam, que elas fazem de tudo ali. Isso é um não reconhecimento da infância, né? Eu não reconheço que aquela criança está lá e, portanto, eu não me prezo a obedecer às leis pela sua proteção. Isso é um problema gravíssimo. E acho que vale só adicionar uma coisinha, que nesse caso do TikTok, a gente viu que o TikTok estava acessível amplamente para qualquer usuário sem cadastro nenhum. Ou seja, você nem tinha uma barreira etária para acessar. Claro que qualquer criança pode mentir também, pode dizer que tem 20, ter 10, não, mas nem precisava nem disso. Precisava. Você acessava do navegador, do celular, de tudo, sem precisar mentir a idade. Você conseguia acessar livremente. E a gente descobriu uma coisa ainda pior, que na versão para adolescentes, você tinha pelo menos um filtro mínimo de proteção para filtrar conteúdos super violentos, conteúdos né, que são gravosos e danosos para os adolescentes. Na versão mais acessível, sem cadastro, não tinha esse filtro. Isso é muito preocupante. Você está falando que a versão mais acessível da plataforma não tem o mínimo de cuidado, que é a versão mais provável que uma criança vai acessar. E vocês têm informações de outros países, se alguns já avançou na legislação para proibir esse tipo de abuso, né, que as plataformas, as redes sociais têm realmente praticado? Então, a gente tem um cenário complexo que é o mundo todo pensando nisso e pensando nas soluções que a gente precisa propor. E aí eu posso destacar alguns exemplos, assim. Na Europa, a gente tem o Digital Services Act, que é o ato de serviços digitais, que ele olha para proteção, responsabilidade das plataformas, e ele tem obrigações até mais severas para plataformas com mais de 45 milhões de usuários. Então, ainda está em estágio de implementação. Esse ano eles estão passando por uma revisão para ver, está dando certo? Ou o que não está dando certo? Como que estão os processos? Tudo, né? Está muito novo, está todo mundo entendendo, mas sabendo que precisa fazer alguma coisa, né? No Reino Unido, eles têm uma legislação específica que chama Online Safety Act, então, Ato da Segurança Online, que é focada na proteção contra conteúdos danosos e abusivos e tem seções específicas muito fortes de proteção de crianças e adolescentes. Também está em implementação e eu acho até bom que esses países, né, o GSA, que é esse da Europa, já tem 3 anos. A gente pode olhar para lá, ver o que está acontecendo, ver o que não está dando certo e trazer o melhor para cá, né? Que bom, né? Que bom que já tem algumas iniciativas e isso ajuda a gente a corrigir também os possíveis erros que a gente viesse a cometer. Né? Acho que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? A gente tem várias realidades, mas com certeza a crianças e adolescentes acessam a internet. Quer seja na escola, quer seja no celular do pai, da mãe, né? Hoje, por mais humilde que as pessoas sejam, o acesso à internet, ele acontece, né? E isso é um desafio para quem tem que fazer essa implementação dessa lei, né? Com certeza. Do ECA Digital. Mas a gente tem quase um mês que foi estabelecido já, né? Foi sancionada a lei do ECA Digital pelo presidente Lula, né? Quando essa lei entrará em vigor, ela tem uma pressa, né? Mas quando acontece esse início de vigoração da lei, né? E como vocês, como a sociedade está se preparando também para acompanhar essa implementação, que não é, eu sei que não é fácil, mas é preciso vigiar, né? Com certeza. Então, vale dizer que quando o ECA Digital foi aprovado, ele previa uma vacatio legis, que é aquele tempo antes da implementação, para as pessoas se prepararem, para as empresas se prepararem, de 1 ano. Sim. Mas esse dispositivo foi vetado pelo presidente Lula no ato de sanção, e ele diminuiu esse tempo para 6 meses na medida provisória que ele lançou. Nessa medida provisória, ele também escolheu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais como a autoridade responsável pelo ECA Digital. Então, a gente tem agora, né, uma autoridade para olhar para serviços digitais a partir da perspectiva da proteção da criança e do adolescente, que é a ANPD. Então, a ANPD, pela medida provisória, ela torna-se uma agência. Ela torna-se uma agência... De fato e de direito, com orçamento, como a Anatel, por exemplo. Perfeito, torna-se uma agência com concurso público e carreiras definidas. Então, quais que a gente pode dizer, na verdade, que o ECA Digital impulsionou um fortalecimento da ANPD. E agora a ANPD tem que assumir esse compromisso, né? E tem que priorizar a conseguir a implementação do ECA Digital. Mas eu queria citar aqui que tem outros órgãos que estão olhando e têm a obrigação de olhar para o ECA Digital. E um exemplo é o Ministério Público Federal, que um dia depois da sanção
já lançou uma portaria pedindo informações para todas as maiores plataformas digitais do Brasil de como elas estão se preparando para implementar o ECA digital. Porque elas têm esses 6 meses para já ir se preparando. Ontem eu estava até numa live com o Yuri Luz, que é o procurador que está por trás dessa portaria, e uma coisa que ele falou que é muito verdade é, a gente tem que cobrar desde agora. Porque senão passam 6 meses e aí começa a cobrar, as empresas vão falar que não tiveram tempo. Vão enrolando, né? Vão empurrando com a barriga para enrolar e não fazer a implementação do que a lei determina, né? Perfeito. Então a gente está realmente nesse estágio de já ir cobrando e ao mesmo tempo a NPD está revisando a sua agenda regulatória para estabelecer o que vão ser as prioridades, quais vão ser os primeiros temas a serem regulamentados, porque o ECA digital depende de uma regulamentação, né, do detalhamento. Sim, a lei por si só ela não vai fazer com que os órgãos e empresas façam o que tem que ser feito, né? Tem que ter uma implementação, ou seja, detalhar, né, como se faz nessa proteção da criança e do adolescente. Mas em relação às empresas, às plataformas, às redes sociais, já tem alguma iniciativa, Emanuel, de uma ação dela já buscando fazer essa adequação, sinalizando pelo menos? Vocês têm alguma informação a respeito? A gente tem informações sobre, eu acho que vale, na verdade, fazer uma retomada de algumas ações que o TikTok, Instagram começaram a implementar, inclusive por causa de tanta polêmica do jeito que crianças e adolescentes são tratadas ali, né? Uma delas são as contas de adolescentes. Então, até o próprio ECA Digital prevê a existência de contas adolescentes, mas que elas precisam ser supervisionadas pelos responsáveis até os 16 anos de idade e sempre ligadas ali da forma mais protetiva, né? Você não vai ter uma conta de adolescente aberta para todo mundo, para o público. Então, o ECA Digital prevê vai ter um responsável. Vocês têm um adolescente, você precisa ter um responsável. Tem um responsável. E o responsável vai ter que colocar o seu nome na autorização. Agora a gente vai ter que entender com a autoridade, né? O detalhamento de como que isso vai ser feito, né? Até para preservar a autonomia de diferentes faixas etárias. A gente sabe que a supervisão, por exemplo, para um adolescente de 14 pode ser diferente de um adolescente de 16. A própria lei prevê isso, né? A própria lei prevê isso. Então, são coisas para a gente ver. E aí, vale dizer que tem as contas de adolescentes nessas plataformas. Mas isso é algo para a gente olhar com cuidado, viu, Eli? Porque saiu uma pesquisa recente, por exemplo, analisando as contas de adolescentes do Instagram e mostrando que essas contas ainda recebem muito conteúdo de suicídio e automutilação. Então, existe a conta, e aí essa pesquisa até questiona, será que essa conta de adolescente não é, na verdade, um golpe de marketing para falar que se está seguindo diretrizes internacionais e cooperando? Porque, de fato, a implementação não está sendo tão boa quanto a promessa, o marketing que é feito sobre essas contas. E eu imagino que quem está em Brasília vai no aeroporto e vê a propaganda das contas de adolescentes. Mais do que propaganda, a gente precisa de ações efetivas e reais dessas empresas, né? Então, eu acho que existem iniciativas e a gente vamos usar os algoritmos para, né, fazer essa vigilância também, né? Fazer esse filtro, né? Para poder garantir, né? E assim, a gente, não sei se nós temos como saber, mas a gente tem como pelo menos buscar, né, essas informações por outras vias, de quem realmente está utilizando essas contas, né? Sim. Porque tem de tudo, a gente, né, tem que se preparar para diversas formas, né, de burlação da lei, né? De pessoas que realmente parece que vêm ao mundo e tem uma missão que é perturbar a vida das pessoas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Inclusive, eu acho que é uma missão muito grande essa regulamentação da lei, uma missão para quem está nesse processo. Eu acho que o Alana deve cumprir realmente um papel importantíssimo, né? Nesse processo. Eu queria comentar que eu acho que vale para quem está nos assistindo saber que isso existe. Sim. Eu acho que tem uma linha de ação das plataformas que é interessante, que é no combate a conteúdo de abuso e exploração sexual. Então, existem iniciativas, por exemplo, que é criado um hash, que é tipo uma impressão digital de uma fotografia de abuso e exploração sexual, que é compartilhada entre as plataformas e que aí elas conseguem remover em massa uma imagem íntima não consensual, inclusive de crianças e adolescentes, que foi compartilhada. Acho que esse é um tipo de ação que é positiva, que a gente precisa incentivar, né? E que, inclusive, o ECA Digital prevê a necessidade de reportar esse conteúdo agora para o Brasil, porque normalmente esse conteúdo é reportado obrigatoriamente só internacionalmente, né? Então, o ECA Digital prevê essa notificação obrigatória das autoridades. E aí vale dizer
para quem teve um conteúdo vazado ou está sendo ameaçado que esse conteúdo pode Muitos vazar. adolescentes, né, sofrem isso, né, de namorados, né, de pessoas. Hoje os adolescentes falam os ficantes, né, os ficantes, né, alguns ficantes são realmente pessoas que gostam de fazer esse tipo de ameaça, né, e quando não realmente publicam. Como é que essas crianças, esses adolescentes, né, devem proceder, então, quando tiverem esse tipo de ameaça? Então, aí vale dizer que se estão ameaçando divulgar um nude seu sem consentimento, divulgar uma imagem íntima, tem uma ferramenta que em inglês ela chama Stop, Pare, Stop, NCII. NCII. Quando você pesquisa essa ferramenta, você pode submeter a sua imagem preventivamente. Aquilo não é armazenado, a plataforma não vai ficar com a sua foto. Ela vai fazer o hash, que é essa impressão digital criptografada, protegida. E aí ela já vai não deixar que ninguém nem poste aquela fotografia. Então isso é uma forma de proteção muito interessante, que é um exemplo de empresa usando seu poder tecnológico para uma coisa boa, né? Que é o que a gente quer ver mais e mais acontecendo. Soluções técnicas para problemas reais. E quando sequer se faz, né? Você vê, isso aí já existe uma forma. Ou seja, se as empresas realmente quiserem, os desenvolvedores estão com a cabecinha super fresca para fazer e criar, né? Diversas formas de cuidados, né? Para garantir uma presença no mundo digital com segurança, né? E com autonomia. Então, a gente estava falando dos conteúdos, né? Você falou do conteúdo de exploração sexual, pornográfico e tal. Outra coisa muito presente no mundo das crianças e dos adolescentes, mas mais dos adolescentes, os conteúdos de automutilação, os conteúdos que levam as crianças ao suicídio, os adolescentes, né, pensar nesse tipo de ação. Como que vocês conversaram isso para deixar claro na lei esse tipo de conteúdo, né, para ser proibido? O artigo 6º da lei, e aí vale convidar quem está nos assistindo a dar uma olhada nesse artigo, porque na minha visão ele é uma das espinhas dorsais desse ECA digital. E ele fala... Artigo 6º. Artigo 6º. E ele fala da coibição de conteúdo de automutilação, de indução ao suicídio, e ele fala desse dever de prevenção das plataformas quanto a esse conteúdo, não só depois de denunciar. Elas têm que ter um dever proativo, inclusive de impedir recomendações algorítmicas desse tipo de conteúdo, que é esse caso do Instagram que eu trouxe, que estava recomendando, né? A pessoa curtia conteúdo triste e de repente caía em conteúdo de automutilação. Sim. Agora, pela lei, isso está completamente vetado e vai ser uma violação direta da legislação, inclusive que os sistemas algorítmicos recomendem, impulsionem, monetizem esse tipo de conteúdo. Então, já era questionável, inclusive é um tipo penal, ou seja, é crime esse tipo de conteúdo, induzir alguém ao suicídio, à automutilação, mas agora eu acho que é interessante porque a lei está olhando para o desenho da plataforma. O desenho da plataforma não pode disseminar esse tipo de conteúdo e elas são responsáveis por impedir que isso aconteça. Não é só depois que acontece agir, né? É fazer esse trabalho preventivo, ou seja, não é para passar esse tipo de conteúdo adiante, né? As práticas publicitárias, por exemplo, é uma coisa que eu acho que a gente conversou aqui, como esse olhar do ECA Digital ficou em relação à exposição das crianças e adolescentes em material de publicidade injusta, enganosa, essas coisas que a gente sabe que existe, né? E outra coisa, a questão também dos jogos, né? Gente, como tem jogos para crianças, né? Como tem isso? E vicia, né? Como é que também viu e está colocado na lei em relação a essas duas questões? Sobre publicidade, a gente pode citar alguns artigos da lei que são importantes. Um é o artigo 6º, que eu já falei, que ele reforça que as regras do Código de Defesa do Consumidor valem para esse dever de prevenção que eu falei. Então, qualquer tipo de publicidade enganosa, fraudulenta, qualquer tipo de publicidade prejudicial, abusiva, continua coibida. Então, ele reforça, inclusive coibida pelos sistemas, né? Tem que ser coibido na operação dos algoritmos, do jeito que a plataforma gerencia aquele ambiente. Então, a gente continua com essas regras. Tem mais três camadas, na verdade, que o ECA Digital traz. Então, no artigo 22 e artigo 26 da legislação. Então, o que é falado nesses artigos? Tem uma proibição agora geral de direcionamento de publicidade a partir de uma técnica que chama perfilamento comportamental.
que é o estudar, né? E isso acontece na internet. Rastrear tudo que você faz, a partir disso gerar um perfil de comportamento teu e direcionar a publicidade de acordo com aquele perfil. E aí você tem casos absurdos, por exemplo, de análise até emocional, que também está coibido agora pela lei, que foi denunciado no Congresso dos Estados Unidos que o Instagram estava identificando quanto que uma adolescente estava se sentindo com autoestima baixa. Normalmente, quando ela postava uma foto e excluía, significava que ela postou a foto e excluiu, quer dizer que ela não está muito bem com aquela foto. Aí tinha sempre alguém vigiando para saber que aquela pessoa fez isso. É o sistema, alguém que é o sistema, né? Alguém que foi... Exato, vigiando. Alguém e aí, que engenheiro, né? Com certeza. E aí direcionando publicidade de produto de beleza, por exemplo. Ou seja, isso é a exploração máxima de um estado de vulnerabilidade. Está coibido completamente pela legislação agora. Então, e isso vale tanto para perfil individual, eu saber que você, Eli, é a Eli, e ir traçando esse perfil seu para te direcionar. Tá proibido. Mas vale também para tratar em grupo. Então, eu saber que a Eli é parte de um grupo maior que se comporta de tal e tal e tal maneira. Não posso, se ela for uma adolescente, uma criança, direcionar a publicidade com base nessa análise de grupo, explorando qualquer tipo de vulnerabilidade ou explorando traços do comportamento. Então, está proibido também. E aí, quando a gente entra em jogos, está sujeito também a uma interpretação, mas a legislação fala dessa proibição do direcionamento de publicidade em ambientes de realidade aumentada, quando a gente fala, né, de VR, realidade virtual. Então, a gente precisa entender como isso vai ser implementado, mas também é uma maneira de tentar coibir esse tipo de publicidade abusiva e constante em jogos também. Então, vai se montando um cenário que a gente tem que pensar. O ECA Digital traz essa inovação, mas a gente não pode esquecer do que já está no Código de Defesa do Consumidor, que a publicidade tem que ser identificada e a gente defende com muita força, inclusive com base na Resolução 63 do CONANDA, mas também com base no Código de Defesa do Consumidor, que toda publicidade infantil é ilegal, que ela está aproveitando ali dessa deficiência de julgamento, nos termos que está no CDC, da criança, né, que ainda não consegue identificar que aquilo é um conteúdo publicitário mesmo. Então, a gente tem essa soma agora que a autoridade e o judiciário, que também tem competência para atuar, vão ter que levar em conta quando eles estiverem analisando casos de publicidade abusiva no ambiente digital. Nossa, gente, olha, é trabalho, hein? É trabalho. É muito trabalho. E como é que a Alana vai fazer para poder acompanhar, né, toda essa implementação? Como é que vocês se farão presente juntamente com outras organizações que defendem os direitos da criança e do adolescente? Como é que vai ser a presença também do conselho, né, da criança e do adolescente? Então, eu acho que tem uma notícia bem quentinha, que hoje a gente está gravando numa quarta-feira, né? Oba! E hoje está saindo duas consultas públicas sobre como implementar o ECA Digital, pelo Ministério da Justiça, também em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos. Uma consulta pública é sobre um tema que é polêmico e necessário da lei, que é a verificação etária, ou seja, como que sites de pornografia, de bebida alcoólica e até redes sociais não apropriadas para crianças ou para adolescentes vão barrar esse acesso sem ter, né, só a autodeclaração. Você vai lá e clica, sim, tenho mais de 18, entrei. E, na verdade, qualquer pessoa consegue clicar isso muito facilmente. Então, está sendo lançada essa consulta pública sobre esse tema. Eu acho que é um dos maiores temas do ECA Digital e várias pessoas entenderem melhor esse tema, que é necessário a gente ter algum nível de verificação etária eficiente, mas que não viole a nossa proteção de dados. E depois a gente pode até entrar nesse tema mais a fundo. Sim. E a outra consulta pública ela é mais ampla, pegando os temas do ECA Digital, de conscientização, de política. Então, essas são as duas primeiras medidas imediatas que a gente está olhando, que a gente vai atuar, vai fazer, né, provocações, manifestações, estudar o cenário internacional para contribuir com o poder público, mas não só o Instituto Alana, né? Queria convidar todo mundo que está assistindo. Essas consultas vão ficar abertas para a população poder opinar e poder ser parte dessa implementação do ECA Digital. E você já sabe quanto tempo vai ficar disponível essas consultas e onde é que eu posso acessar? Como é que vai ser a divulgação disso? Eu tô sem esse spoiler do tempo, que está sendo lançado literalmente enquanto a gente fala aqui. Então vamos ver. Mas o Ministério da Justiça deve ser o responsável, né? Isso. Aí no site do Ministério da Justiça as pessoas podem procurar essa informação. Deve sair pela plataforma Participa Mais Brasil. Então, olha, que também já é conhecida, né? Já Participa Mais Brasil. Então, para a gente já começando a fechar aqui a nossa conversa, mas eu queria saber e também deixar isso bem claro, como é que a gente faz as denúncias, a sociedade quando percebe isso, quando meu filho
viu, eu pego ele vendo esse tipo de conteúdo, ou sendo aliciado, ou, né, como é que eu vou fazer essa denúncia, como é que a gente pode fazer, vigiar também essas nossas crianças, né? Então, A escola também tem um papel importante, né, nesse processo de olhar para essas crianças, mas onde eu vou denunciar? isso é uma das chaves da regulamentação na implementação, que é melhorar o fluxo de denúncias que a gente tem, né? Então, acho que vale explicar. Hoje já é possível denunciar nas plataformas, mas a gente sabe que isso é falho. Uhum. E a gente pode procurar outros serviços, inclusive, por exemplo, a Defensoria Pública, o Ministério Público, esses serviços que estão aí para defender os direitos da população, que conseguem acionar as plataformas diretamente para uma derrubada de conteúdo. Uhum. O ECA Digital, ele dá essa prerrogativa que pais responsáveis, entidades de defesa de direitos de crianças e adolescentes e o Ministério Público têm quase que uma prerrogativa especial de denúncia. Se eles denunciarem, aquilo tem que ser considerado em tempo urgente e cair. Se eu denuncio para o Conselho Tutelar, e aí vai para o Ministério Público, né? Assim, acho que o caminho vai ser um pouco esse, né? No caso, se for o Conselho Tutelar. Se a escola denunciar, ela pode denunciar direto para o Ministério Público. E aí eu acho que isso é um negócio muito interessante que, como tem essa questão na lei que entidades de defesa de direitos de crianças e adolescentes têm a denúncia privilegiada, eu acho que vale a gente pensar, a escola pode ser uma entidade de defesa de direitos, o Conselho Tutelar também. Isso, né, precisa ser regulamentado e detalhado, mas a gente tem que pensar em como não concentrar, agora como descentralizar, para que todo mundo esteja cumprindo com a prioridade absoluta e com a responsabilidade compartilhada, né? Criança e adolescente é a prioridade, e a prioridade de mim, de você, mas de todo mundo. Acho que uma coisa que também é importante é a divulgação disso nos ambientes onde essas crianças e adolescentes estão. A maioria está na escola. Sim, com né? certeza. E os que não estão nas igrejas, estão nos clubes de futebol, nos clubes de bolinha de gude, alguma coisa assim, mas estão se reunindo sim, né? De alguma forma. Então, acho que a informação talvez seja o papel também da sociedade civil organizada, né, do Conselho Tutelar, levar essas informações. O Instituto Alana pode contribuir com essa formação dos conselhos, por exemplo, no caso que está mais perto ali da sociedade, das crianças? Com certeza, e o Instituto Alana tem um histórico, inclusive, de formações com o que a gente chama, né, de Sistema de Garantia de Direitos, que é esse sistema de proteção da criança e do adolescente. Então, a gente já fez formações com o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com essas entidades. Então, o nosso olhar agora é que o ECA Digital precisa ser disseminado e que a gente precisa, na verdade, pensar junto com as pessoas que estão na ponta, como que a gente vai implementar de uma maneira que seja boa para a população. Porque a gente quer uma lei com dentes, né? E não uma lei sem dentes. Então, essa é uma das nossas missões agora, a boa implementação do ECA Digital, e contando, inclusive, com pessoas como você, ali, que tem esse papel de disseminação de informação, de comunicação e de conscientização da sociedade. Estou à disposição. A gente pode fazer juntos aí, né, vários trabalhos de levar informação para mais pessoas, para as crianças, para as escolas, né? Quem sabe a gente pode pensar no projeto juntos e a gente vai conversar com as crianças e adolescentes nas escolas. Eu acho que é um dever de todos nós, mães, pais, cidadãos, né? Que querem que nossas crianças cresçam saudáveis. Mas, assim, a gente falou ainda há pouco do quanto essas empresas, elas atuam em vários países, né? Como que elas se disseminaram na ausência de legislação, vai fazendo as coisas e chegou ao nível que está. Mas o que diz a lei em relação a essas empresas, por exemplo, que não têm endereço aqui no Brasil? São várias empresas internacionais, gente, que não têm endereço aqui. Que elas existem, chegam nas nossas casas, nos nossos celulares, por todos os cantos que a gente anda, mas elas não têm um endereço, né? Então, acho que a preocupação a lei deve ter trazido em relação a essas empresas. Como vai ser esse trabalho, né, de fiscalização e de exigência, né, em relação à atuação dessas empresas? Então, a lei prevê, né, a existência de um representante legal dessas empresas no Brasil, no território nacional, e isso é para prestar contas, né? Precisa alguém responder. Se tem um processo, por exemplo, na justiça, você precisa ter alguém para responder. Você não pode se omitir, você está prestando serviço para aquele mercado, e aí quando acontece qualquer problema, não estou no Brasil, e de repente você não tem eu não tenho responsável para receber a intimação, por exemplo, né? Isso é um absurdo, né? Então, a lei se preocupa com então, está previsto isso, que as empresas vão ter um CNPJ, ou pelo menos uma pessoa representante aqui no Brasil,
para se responsabilizar, né, por todas essas demandas que podem chegar às empresas, né? Que é muito positivo, né? Que ótimo, porque isso não tinha, né? Isso não tinha essa previsão, pelo menos é o que a gente tem de informação, né? E, assim, a gente vai ter que fechar. Eu queria que você falasse como a autoridade administrativa autônoma, né, que esse é o termo, né, que está na lei, como que ela vai se ambientar, né, dentro do Estado, dentro da organização do Estado. Você já tem noção, porque às vezes vai acontecer, a gente sabe, né, na regulamentação, mas nas conversas que vocês tiveram, como essa autoridade administrativa vai funcionar? Então, pela medida provisória, né, do presidente Lula, essa autoridade é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E que virou Agência Nacional de Proteção então ela vai de ficar Dados. realmente dentro da agência. Vai ficar dentro da agência, que está se estruturando lá dentro. E aí vale dizer que essas medidas provisórias que transformaram a ANPD em agência, elas receberam várias emendas. Emenda é quando um parlamentar tenta alterar um texto de lei. E nessas emendas, tem algumas que ficam pensando, inclusive, nessa estrutura da ANPD. Então, vai ter uma superintendência de normatização, uma superintendência de fiscalização, de monitoramento. A nossa preocupação enquanto Instituto Alana é o seguinte: a ANPD já tem uma grande missão com a proteção de dados, agora vai ter uma grande missão com o ECA Digital. Então, nessas medidas provisórias é previsto concurso, maior contratação, que precisa mesmo. E a gente precisa que o tema do ECA Digital não se perca lá dentro, né? Essa é a nossa maior preocupação, porque o ECA Digital é premente, está dentro da prioridade absoluta, então a gente vai continuar cobrando para que a ANPD priorize esse tema nas suas novas competências e que ele não acabe se dissipando, né, de uma maneira instável ou irregular dentro dessa agenda da autoridade. O que a gente está vendo é que a autoridade acabou de lançar, ontem, se eu não me engano, uma análise sobre o tema da verificação etária, que eu te disse que é um tema muito importante, como vai saber que é uma criança, que é um adolescente, que é um adulto. Então, a gente está vendo que a autoridade já está começando a ela própria se preparar para a implementação do ECA Digital, né? Que além das empresas terem que se preparar, agora a ANPD vai ter que se preparar para entender como que vai ser esse processo de implementação e como que ela arranja as suas estruturas para fazer a legislação valer em cooperação com todo o sistema de garantia de direitos. Nossa, gente, que maravilha! Eu, assim, fiquei muito feliz com a aprovação, promulgação, tudo da lei. Assim, acho que é uma lei muito importante, necessária, aliás, super urgente, né? E a sociedade, ela, embora a gente não estivesse ouvindo muito, mas ela estava gritando, sim, por atitudes, por ações, para esse olhar, né, diferenciado agora para as nossas crianças e adolescentes, diante dessa modificação toda que o mundo sofre, que é a inteligência artificial, né, que são esses benditos algoritmos. Então, assim, é um universo desconhecido, é um universo para a maioria desconhecido, mas a gente sabe que é importante que essa disseminação desses conteúdos, desse conhecimento, ele aconteça e que a gente possa exigir das autoridades, do Estado, esse olhar cuidadoso, dedicado, né, e exigente, né, sobre as crianças, sobre os direitos das crianças e adolescentes. Então, o mundo muda, sim, ele muda primeiro, mas as leis também precisam mudar, né? Elas vêm depois. Mas se o Estado realmente agiliza, as coisas acontecem mais rápido e a gente tem menos crianças expostas aos abusos, às explorações, às automutilações, e é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, mais saudável, para que a gente possa conviver, né, e viver junto com nossas crianças esse novo momento. A tecnologia é maravilhosa, ela vem para nos ajudar a melhorar a qualidade de vida, trabalho, escola, o conhecimento. Mas ela tem que ter regras também, não é isso? Perfeito. Muito obrigada pela conversa aqui com a gente no Elicast. Queria passar a palavra para você fazer suas considerações finais, dizer que eu estou super feliz pelo trabalho de vocês. A Instituto Alana é super reconhecido no que faz, né, no que se coloca para defender, e isso honra, né, a gente que trabalha com a comunicação, com a divulgação desse trabalho também. Muito obrigada. E eu queria reforçar o meu convite para que todos sejam parte dessa implementação, né? Agora é o trabalho de detalhar
de entender, de aplicar de uma maneira que funcione para a população. Se todo mundo vier junto, contribuir nas consultas, cobrar a autoridade, cobrar as empresas, é assim que a gente vai caminhar para um mundo melhor para todas as pessoas, com especial foco nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. E agradeço o seu papel ali de novo, como comunicadora, como disseminadora desse tema. Aprecio muito todo o seu trabalho e sou fã do Oricast. Obrigada, gente. Obrigada por você que esteve acompanhando a gente. Obrigada pela atenção conosco, atenção aqui nesse conteúdo que é de extrema importância para a gente proteger realmente nossas crianças e a nossa sociedade, né? Mas eu queria falar com você mais diretamente agora sobre 3 questões. Eu queria que você fortalecesse esse nosso trabalho, ajudando a gente, fazendo 3 ações. Primeira ação, curtindo. Curta que o Elicast, você que está vendo aí, não deixe de fazer lá o joinha legal, né? Porque isso ajuda a gente a levar esse conteúdo adiante. Compartilha, que é a segunda, compartilha, manda para uma pessoa, para sua família, alguém que precisa ouvir esse conteúdo. A gente sabe que não é fácil, pai e mãe educar, hoje é muito difícil, né? Às vezes esse conteúdo pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas dessas pais, dessas pessoas que têm as suas crianças. E o outro é aciona o sininho. Sabe o sininho que tem aí do ladinho aí quietinho ali? Aciona que quando tiver qualquer novidade no nosso canal, ele vai te avisar. Tá bom? Eu quero só agradecer mais uma vez a audiência, a atenção, a colaboração, né, do Instituto Alana com o nosso podcast e até o próximo Elicast.